Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar pelo trabalho realizado o Dr. João Pedro Xavier, promotor de justiça designado, assessor aqui do Procurador-Geral, o Dr. Luciano Vaccaro, coordenador do Centro de Apoio Criminal, Dr. Diego, coordenador do NIMP, todos servidores do Núcleo de Inteligência do Ministério Público. Nós vamos fazer a apresentação neste instante da denúncia criminal dos fatos que envolveram matérias, inclusive, já públicas, que envolveram o deputado Diógenes Bacejo, em relação a servidores fantasmas, diárias, recebimento de valores de servidores. Este é o objetivo. Antes de entrar detalhadamente no fato, eu queria dizer que o Ministério Público nós assumimos no dia 10 de junho, então a partir do dia 11 de junho, que nessa equipe aqui começou a tratar deste assunto. E nós designamos promotor para trabalhar exclusivamente, o Dr. João Pedro Xavier, junto com o Dr. Diego. Então foram ouvidas muitas testemunhas, foram feitas análises técnicas, foram pedidos quebra-sigilos telefônicos, bancário, e feita toda a análise de áudios e de vídeos. Então foi um trabalho concentrado, bastante complexo, mas resultou nesta acusação de hoje aqui. Queria registrar que a Assembleia Legislativa colaborou em tudo que pedimos, no tempo mais exíguo possível, assim como o Tribunal de Contas do Estado também nos atendeu de uma forma muito ágil, muito rápida em tudo que nós pedimos. Quero destacar aqui que esta denúncia é criminal, mas esses fatos eles vão ter um desencadeamento também da improbidade administrativa, só que estes fatos não são da competência do Procurador-Geral, e sim da Promotoria do Patrimônio Público, que eles vão receber ainda hoje cópia integral de todo o expediente. Da mesma forma, nós vamos encaminhar à Assembleia Legislativa, que tem um processo de cassação em andamento, também cópia da acusação e do expediente que nós produzimos aqui. Quero registrar também que prosseguem outras investigações em relação ao deputado, porque pela exiguidade do tempo não conseguimos concluí-la e vamos dar andamento. Os fatos em si. Nós estamos acusando de 4 crimes o deputado estadual e a sua equipe. O primeiro delito é de organização criminosa. Nós conseguimos constatar que havia no gabinete do deputado Bacejo uma forma orquestrada, organizada, com atividades direcionadas para a prática de crimes de peculato e de concussão. Ele, deputado Bacejo, assim como o seu assessor, o Neuromar Gatto, assim como a assessora superiora, Estela Mares, e mais um assessor que ficava a maior parte do tempo em Passo Fundo, o Álvaro, eles tinham como objetivo receber dinheiro público através de peculato e de concussão para benefício do deputado e do seu gabinete. Esses delitos praticados pelo deputado são de 2 ordens no primeiro momento: peculato e concussão. O que é o peculato? É um desvio de dinheiro porque nós constatamos que 2 servidoras do gabinete do deputado eram, podemos chamar, funcionárias fantasmas. Por quê? Porque elas não prestavam serviço no gabinete. Era a Janaína e a Eide. Elas efetivamente entregaram o cartão bancário de salário, mais a senha do cartão, e quem gerenciava todo o salário dela eram os servidores do gabinete, especialmente o Neuromar Gatto e a Estela Mares. Com esses recursos, eles eram recebidos entrava o salário para a Janaína e para a Eide, e eles sacavam todo o dinheiro e entregavam para elas um salário mínimo, e o outro benefício que elas recebiam era usar o plano de saúde do Estado, que é o IP Saúde. Mas elas nunca trabalharam pelo gabinete. Na mesma linha, nós encontramos algumas diárias da Janaína, que era uma servidora fantasma, e havia diárias de que ela viajava junto com o deputado, pelo menos 2 delas nós encontramos já, tem outras ainda sendo analisadas, que comprovam que ela não trabalhava e ainda assim emitia diária como se estivesse viajando com o deputado. Esse tipo de conduta, de ter uma pessoa trabalhando no serviço público e estando no serviço e sem trabalhar, configura o crime de peculato. Depois nós constatamos que pelo menos 5 servidores do gabinete do deputado eram obrigados a destinar a maior parte do seu salário para ele.
nós encontramos em pelo menos 3 casos que 2/3 do salário do servidor eram retornado ao gabinete do deputado. Então as pessoas recebiam, tinha uma que chegou a receber em termos 9 mil reais de vencimentos, ela ficava com 2 mil e o gabinete ficava com 7 mil. Isso de forma permanente, mês a mês. Essa exigência do salário do servidor sob ameaça de ser demitido faz com que ocorra o crime de concussão. Esses crimes de peculato e de concussão aconteciam mês a mês durante todo o mandato. Isso significa que cada uma das oportunidades constitui um crime só, que depois vai ser trabalhado ou como crime continuado ou penas somadas. Por fim, nós detectamos a lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a forma como eles utilizavam para dissimular o dinheiro até chegar ao deputado é o que caracteriza a lavagem de dinheiro. Por exemplo, eles obrigavam a sacar em dinheiro das contas bancárias para devolver, ou eles transferiam de uma conta para várias contas, da conta do servidor titular para um outro servidor ou para algum parente, para depois chegar no patrimônio do deputado. Essa forma dissimulada de sucessivos depósitos diferenciados para mascarar o destino do dinheiro é o que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro. Então, nós estamos acusando hoje de organização criminosa, peculato, concussão e lavagem de dinheiro. Eu agora vou colocar para vocês aqui um organograma que nós vamos mostrar exatamente, passo a passo, como funcionava o esquema no gabinete do deputado Bacérgio. E o Dr. João Pedro vai fazer a análise aqui. Nós tivemos um apoio incondicional da administração superior, né, e também esse apoio externo de outros órgãos como a Assembleia Legislativa, afinal de contas, como já referiu o Dr. Marcelo. Né? Os autos são volumosos, contemplam uma série de documentos, de depoimentos. Nós temos um pedido de sigilo, de levantamento de sigilo bancário, né, que acabou acontecendo, e, findas essa etapa da investigação, nós pedimos o levantamento desse sigilo para que a gente possa trabalhar essas informações de forma pública, porque agora, no presente momento, ela não se justifica. É necessário dizer que a gente tem, talvez, mais de 500, 600 folhas nos autos, uma multiplicidade de documentos a serem analisados, e nós conseguimos identificar de pronto, sem necessidade de maiores diligências, e por isso que as investigações elas prosseguem em relação a alguns outros fatos, que inclusive são de conhecimento público, e de outros que ainda não são, e nós vamos trabalhar de forma reservada, primeiramente, mas com o mesmo afinco, com o mesmo demônio que nós tivemos para esses fatos, ora trazidos a conhecimento público. Não é? Então, todo esse trabalho realizado ao longo do tempo, ele sempre teve pautado pelo esclarecimento dos fatos e a responsabilização daqueles a quem a prova demonstrar devam ser levados a julgamento. Nós temos aqui um resumo, conforme a acusação, daquilo que seria a organização criminosa, não é? Que é um grupo estruturado, cuja chefia estava na pessoa do parlamentar Diógenes Bacérgio, né? E tinha nas pessoas de Neuromar Gatto, chefe de gabinete, e ele foi chefe de gabinete de fato e de direito. Nem durante todo o período não foi ele quem ocupou a condição de chefe de gabinete de direito, mas de fato sempre exerceu, e ao lado de Stella Maris, assessora superior também do gabinete do deputado, e de Álvaro Ambrós, em parte do período assessor chamado deslocado, assessor de base, né, em certo período também como assessor de uma comissão presidida pelo deputado, como tal, nomeado nessa condição. Né. O que se via? Essa organização compreendida pelos 4, já de início, estes assessores eram também compelidos como condição para a participação no esquema a repassar parte dos próprios vencimentos para o deputado. Não é? A partir daí, né, nós temos aqui um albergue, a Associação Amigos da Saúde em Passo Fundo, que era uma espécie de uma casa para pacientes em trânsito naquela cidade,
que também identificamos era um canal, não é, de apossamento de valores, porque os servidores dos gabinetes, dos assessores, eram compelidos a contribuir, não é? E os valores depositados à conta da Associação Amigos da Saúde também eram apropriados pelo grupo todo. Se notou também, tanto na movimentação, e a gente pode referir isso porque houve uma decisão que, como eu disse antes, levantou o segredo de justiça sobre essas informações, mas resumidamente dá para dizer que existia uma movimentação em dinheiro e espécie e em movimentações bancárias entre estes todos e destes, nesse sentido também, como daqui para cá, não é? Todos esses traços indicam ligações não necessariamente, atenção, não necessariamente apenas bancárias ou exclusivamente bancárias, mas movimentações que, de flui a prova, existiam. Não é? Estes três eram executores das ordens do comandante da organização no sentido de realizar o desvio de valores do erário público em proveito da organização, cuja o montante principal revertia em favor do parlamentar. A partir disso, estas duas pessoas, a senhora Eide, que também já foi apontada em matérias da mídia, né, de Passo Fundo, esposa de um ex-assessor do parlamentar quando vereador em Passo Fundo, não é? Esta pessoa foi contratada como assessora quando, na verdade, não prestava nenhum serviço em retribuição aos salários recebidos. Esses salários eram repassados ao parlamentar. Situação parecida à de Janaína, né, da cidade de Alvorada, também nomeada assessora, né, sem que prestasse nenhum serviço como contraprestação pelos valores recebidos. No caso da Janaína, havia a particularidade de que ela entregou a Neuromar, por exigência da organização, ela entregou a Neuromar e Estela Mares o cartão da conta salário dela, não é? E do valor recebido, em torno de R$5.000, ela ficava com um salário mínimo. Ela recebia na conta do salário do Banrisul, não é? E esses valores eram integralmente sacados em moeda corrente e estes imputados repassavam a Janaína, não é? Numa conta de um outro banco que ela existia, um valor aproximado de um salário mínimo mensal. Ou seja, de um valor aproximado de R$5.000, ela recebia R$600, em torno de R$600. Então, estas duas condutas relativas aos salários dessas servidoras consistem em duas séries de delito de peculato, porque aquele valor que o erário público gastava para remunerar pessoas que supostamente deveriam estar trabalhando para a Assembleia Legislativa, trabalhando para o parlamentar, na verdade, essas pessoas estavam sendo canais de desvio, de apossamento. E isso desde o princípio. Não houve um momento que ela começou a trabalhar e depois passou a repassar a integralidade do salário. Desde a gênese, se permite ver até pela discrepância entre o valor recebido e o valor repassado, que, na verdade, o que havia aqui era o aluguel do nome. Essas pessoas alugavam o nome para servirem como canal de repasse. Portanto, elas são também coautoras desses delitos de peculato. No caso particular da acusada Janaína, e nós vamos ver, nós temos um áudio aqui, ela foi inquirida no Ministério Público, ela declarou, nós temos as imagens e o áudio, ela declarou expressamente que nunca recebeu diárias por nenhum deslocamento. Seria residente da cidade de Alvorada, né, e a par de não vir à Assembleia exercer trabalho, né, ou de não exercer trabalho nenhum, ela perguntada se alguma vez recebeu diárias, ela disse que nunca recebeu diárias. Encontramos nas investigações pagamento de diárias, um valor total aproximado de R$800, né, referentes a 2 deslocamentos acompanhando o parlamentar,
e isso é fundamental, nessas viagens ela estaria acompanhando o parlamentar, e foram pagos esses valores e ela assinou a requisição do diário. O parlamentar também assinou esse mesmo procedimento administrativo para pagamento dessas verbas, sabendo, e nós temos a requisição de diária do parlamentar para a mesma viagem, no mesmo dia, e ele assina que essa pessoa que nunca viajou, que declarou ao Ministério Público nunca ter viajado, ele assina possibilitando essa apropriação de mais R$800. Como sempre, os valores depositados na conta de Janaína pelas diárias foram sacados em proveito da organização criminosa por aqueles que detinham o seu cartão magnético. Essas são as situações do peculato, então. Tá? Organização criminosa, né? Aqui nós temos funcionárias fantasmas, né? Que publicamente, de uma maneira ou de outra, acabaram admitindo que não prestavam trabalho, aqui admitiu que não viajou e ainda assim requereu pagamento de diárias. E aí nós temos, nessa linha de baixo aqui, 5 servidores, e aqui é um casal, porque é este servidor que apareceu num vídeo tornado público, repassando dinheiro aqui para a Neuromargato, não é? Nós temos 5 servidores, e aqui são pelo menos 5 onde já houve essa identificação. É importante salientar, como foi dito, que essas investigações prosseguem, nós temos situações análogas, nós temos situações um pouco diferentes, e tudo isso vai ser objeto, sim, do exame do Ministério Público, através de documento, de todas as medidas que forem necessárias para acabar o esclarecimento dos fatos. E é bom dizer, nós tivemos, como salientou aqui o Dr. Marcelo, o apoio, a compreensão e o auxílio da Assembleia Legislativa, todos os documentos requisitados, nós temos cerca de 30 volumes de cópias de expedientes de pagamento de diário, todos esses vieram também a nós, e nós analisamos um por um e continuamos a analisá-los diante de novos documentos e de novas informações. Mas, então, em relação a estes servidores aqui, desta linha, que são em número de 5, o que se viu? Que eles tinham uma ameaça, não é, de uma exigência de valores de parte dos salários, e, em princípio, eles trabalhavam, não eram funcionários fantasmas, e parte dos salários era exigida. Em qual percentual? Aí as situações variavam, né? Normalmente era em torno de 2/3 ou mais do salário. Muitos começaram como estagiários, ganhando ali em torno de R$800, passaram a assessor com salário em torno de R$4.000, e destes 4, na verdade, eles ficavam com em torno de R$1.100, R$1.200, valores pequenos, e o resto eram, e aí se vê em muitos deles um padrão, assim que saía a folha de pagamento, este grupo criminoso exigia que eles imprimissem as folhas de pagamento, os contra-cheques, e era feito um cálculo, nós temos anotações à mão que demonstram os valores a serem repassados, e para que não fique apenas na ideia de que o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público se apoia em depoimentos meramente. Esses documentos, essas anotações, elas fecham com informações, fecham assim, perfeitamente com informações havidas em documentos, em informações bancárias, né? E, portanto, elas nos dão a convicção de que havia, sim, esse procedimento, não é? Onde os servidores que recebiam, por exemplo, em torno de 4, 5 mil reais, ficavam com R$1.200, R$1.300 e repassavam mensalmente aqueles valores a este grupo aqui, sempre, não é? Como era feito, a concussão é um delito, e aqui depois o doutor Vaccaro pode explicitar, é um delito que ele se perfaz, ele se configura com a exigência da vantagem. Né? O pagamento da vantagem, nesse caso aqui, e também no caso dos peculatos, ele era feito uma série de subterfúgios, saques, repasses em moeda corrente, transferências entre contas bancárias dos integrantes da organização criminosa, ou até repasses diretos, né? Havia toda uma maneira de se proceder que demonstra a intenção de esconder a procedência criminosa desses valores, né? E de dificultar o rastreamento.
Isso configura o delito de lavagem de dinheiro, né, que, infelizmente, aqui o doutor Vaccaro é professor dessa matéria, ainda não é de todo conhecido, né, mas, sem nenhuma dúvida, ele está configurado nessa hipótese, porque essas manobras elas eram tendentes a ocultar essa origem criminosa dos valores. Não é? Então, esses servidores aqui, eles tinham essa situação de sofrerem a exigência e faziam esses repasses. Eu vou passar agora, só para ilustrar. Fez uso de diárias pela Assembleia nesse período? Nunca teve que viajar. Então, essas foram as declarações prestadas aqui. É bom referir que a esse tempo eram outros colegas que estavam na investigação, não é? Como foi referido, a investigação já vinha de algum tempo, mas também se comprovou isso a partir do quê? A partir dos relatórios de pagamento de diária. Temos a próxima lâmina. Aqui nós temos Janaína fazendo uma requisição de diárias datada de 6 de fevereiro, a requisição de diária da mesma viagem, né, de parte do parlamentar, Diógenes Basejo, né, também em Vacaria, mesma reunião, e ele que atestou naquele documento permitindo o pagamento da diária a Janaína, que era uma servidora fantasma e que declarou nunca ter viajado, né. Esse documento é uma das muitas provas que nós temos, né, o cotejo entre esses documentos, essas declarações, demonstra, então, que havia uma organização criminosa tendente a desviar valores em proveito próprio, não é? Mediante peculato, mediante concussão, em procedimentos que caracterizam lavagem de dinheiro, e daí a razão do oferecimento da denúncia. Acho que podemos passar para o doutor Vaccaro. Como foram denunciados, através do desvio de dinheiro em cima de funcionários fantasmas ou de diárias fantasmas, como foram as duas colocações aqui trazidas pelo colega João Pedro. Também havia, em razão disso, a lavagem de dinheiro, na medida em que esse dinheiro que eles auferiram, que a organização criminosa auferiu, havia um processo de lavagem de dinheiro para dar uma aparência de legalidade com o manuseio, a operação desses valores. Outra forma de desviar dinheiro era através das concussões. Então, está bem identificado a organização criminosa pelo organograma, onde nós temos o deputado como comandante dessa organização criminosa, era ele quem exercia o comando, os desvios, seja por peculato, seja por concussão, e a lavagem de dinheiro. Então, nós temos 4 delitos, mais ou menos 7 fatos delituosos que serão denunciados. Quais as penas desses crimes? Para o crime de organização criminosa, que é a nova lei de 2013, lei 12.850, traz uma pena para o delito de crime organizado de 3 a 8 anos de reclusão. Para o deputado, há uma agravante por ele exercer o comando dessa organização criminosa, bem como uma causa de aumento entre todos do seu gabinete, o deputado, o Álvaro, a Estela e o Neuromar Gato, de terem sido praticados por funcionários públicos e se valendo essa organização para o funcionário público. Então, uma pena aí de 3 a 8 anos de reclusão. Para cada um dos delitos de peculato denunciados, também por esses 4 integrantes da organização criminosa, nós temos um apenamento de 2 a 12 anos para cada um dos delitos, levando em conta que isso praticamente foi feito mês a mês, né? Nos salários fantasma, das funcionárias fantasma ou dos funcionários fantasmas, nós temos uma continuidade delitiva aí entre cada um dos peculatos. Pena, então, de 2 a 12 anos. Também, em relação à lavagem de dinheiro, nós temos 2 fatos envolvendo a diária, seja a lavagem, sejam as diárias fantasmas ou o salário pago, o salário fantasma. Nós temos na lavagem de dinheiro, dos valores que foram desviados, um apenamento de 3 a 10 anos de reclusão também, com uma causa de aumento que exaspera esta pena, né, em razão de ter sido praticada a lavagem de dinheiro por intermédio de uma organização criminosa.
Para o crime de concussão, daqueles 5 funcionários até então identificados como tendo a eles sido exigida a entrega, né, de parte do salário, nós temos uma pena, artigo 316 do Código Penal, nós temos uma pena de 2 a 8 anos de reclusão, mais a continuidade delitiva. Também a lavagem de dinheiro decorrente desse delito, mais 3 a 10 anos. O que faz uma estimativa de apenamento, levando-se em conta os critérios da doutrina e da jurisprudência, especialmente do nosso Tribunal de Justiça, sobre a aplicação da pena no contexto geral, mais ou menos uma pena por todos esses delitos, em torno de 20 anos de reclusão para o deputado e seus principais assessores integrantes da organização criminosa. Também temos a denúncia da Janaína e da Eidi pelo peculato, com uma estimativa de pena de em torno de 3 anos de reclusão. Essas eram as minhas considerações. Devolvo a palavra ao nosso Procurador-Geral.